ele fala sobre, ele tem como título primeiro em mim, depois através de mim. E é justamente isso que a gente vai refletir e a gente vai entender, e ela vai, durante o capítulo, trazendo essa reflexão de que primeiro, isso quero, se você não guardar nada, como diz o pastor, eu quero que você pelo menos guarde isso. Se você não for transformada primeiro, não tem como Deus agir através de você. Então, ela começa aqui, e aí eu quero que você, a todo tempo, enquanto eu estiver compartilhando essa palavra, que você entenda que essa palavra é para você. Então, se Deus colocou aqui cada uma de nós aqui, é porque Ele quer falar com a gente, né? Então, não fique pensando que, fulana devia estar escutando isso, ou, nossa, essa palavra é, sei lá, para o meu marido, é para fulana, para ciclana, para o meu líder, para o meu chefe. Não, pense e entenda que essa palavra é para você e Deus está falando com você. Então, Deus primeiro, então ela fala que Deus primeiro precisa trabalhar em mim para depois trabalhar através de mim. O que isso significa? Ele precisa primeiro tratar coisas aqui dentro para que depois eu seja usada para fazer coisas externas, digamos assim, né? Para fazer outras coisas que vão através de mim. E aí ela começa com um ponto muito importante. Quando eu falar, com certeza você vai se identificar. O primeiro ponto que Cristo precisa trabalhar primeiro em nós e que muitas vezes nos impede de fazer a vontade dele, de trabalhar para ele, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. E ela cita um texto de Jó 5,18. E esse texto, eu vou até ler aqui com vocês. Deixa eu ver se eu deixei aberto. Aqui. Eu deixei aberto, mas ele fechou. Não, aqui. Jó 5, eu vou ler a partir do 17. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Esse processo, inclusive a dor, as feridas, tudo isso são processos. São coisas que Deus usa para justamente nos fazer chegar na estatura que Ele espera de nós, para que a gente seja as mulheres que Ele espera de nós. Então, primeiro, para que a gente seja curada dessas feridas e dessas situações mal resolvidas, a gente precisa se abrir para essa cura. Eu até anotei aqui que existem problemas que a gente vive, então, muitas vezes a gente vive questões. Eu estou vivendo coisas externas, questões financeiras, problemas no meu relacionamento, estou vivendo problemas no meu trabalho, estou vivendo questões ali ministeriais, estou vivendo algumas confusões, coisas externas, né? Todas essas coisas Deus vai sim transformar. Mas ele só vai transformar a partir do momento em que você esteja aberta primeiro para essa transformação interior. Então, ele transforma primeiro o nosso interior para depois transformar o nosso exterior. Então, eu quero que você pense agora, para a gente ser muito prática, em alguma situação mal resolvida. Em alguma situação, alguma pessoa que talvez você não converse mais, ou que você se chateou e ficou por isso mesmo. Alguma ferida, alguém que te machucou e isso reverbera na sua vida até hoje. Eu quero que você pense nisso. Deixa eu só para ver se todo mundo aqui é ser humano. Alguém tem alguma situação mal resolvida com alguém? Pode contar aqui. Ou você tem alguma situação mal resolvida, ou você tem alguma ferida, alguém te machucou de alguma forma, que isso ainda te machuca. Ó, a Thaís, e às vezes a gente não quer se expor, mas eu pedi para vocês falarem justamente para a gente enxergar que é uma coisa que todo mundo passa por isso. Verdade. Alguém quer falar? Verdade. Verdade, né, Elis? Quer complementar? Não, só estou falando que é verdade. Sempre tem uma ferida, né? Dentro da Exato, gente, que não está exatamente. curada totalmente. Aos poucos que vai sendo curada, pedindo para Deus curar. Isso, exatamente, Eli. É exatamente isso. A gente precisa, primeiro,
reconhecer quais são essas feridas, reconhecer quais são essas situações que a gente não resolveu. Isso precisa estar muito claro na nossa mente para a gente, primeiro, se abrir para que Deus possa curar as nossas vidas e para que, de fato, a gente possa entender qual ação que a gente pode tomar, né? Com o direcionamento de Deus, o que eu devo fazer diante dessa situação. E isso, gente, inclusive, o câncer, não sei se vocês já ouviram falar, mas uma das maiores causas do câncer são questões mal resolvidas. Quando a pessoa carrega, para vocês terem uma noção do quanto que questões mal resolvidas nas nossas vidas, e até mesmo feridas emocionais, elas vão sair ali até no nosso físico, sabe? Vão influenciar nas nossas vidas, vão nos paralisar, e muitas vezes elas vêm até para o nosso físico. Então é muito sério. Então eu quero que vocês avaliem isso. E a gente aqui, eu sei que todas aqui são cristãs, não sei se tem alguém que não é, mas de qualquer forma, se você está buscando a Cristo, se você quer mais de Cristo, nosso Deus, ele é um Deus que ele além de perdoar, né, ele de fato ele olha para aquilo que fizeram com ele, olha como o nosso Jesus sofreu, né? Ele perdoa e ele ama também. Ele ama até os que o ofenderam, ele ama até os que o perseguiram. Então a gente precisa olhar para nós primeiro. E aí, um outro ponto que ela traz aqui também é que a gente precisa parar de enxergar os defeitos nos outros e começar a olhar os nossos defeitos. E o ser humano, ele tem essa tendência, né? Ele tem essa tendência a sempre estar olhando o que o outro está fazendo de errado. E eu achei até interessante que ela colocou no livro que a gente gosta de se colocar no lugar de vítima. Então, é sempre a gente que é a vítima da história, é sempre a gente que tem um caso, uma situação ali, né, que estão indo contra a gente. Mas não, muitas vezes a gente é que precisa ser transformado. Na história, muitas vezes a gente que está errado, né? Então, um outro ponto aqui que precisa ser transformado dentro de nós é que a gente pare de enxergar o defeito do outro, aquilo que o outro está fazendo e passe a enxergar, olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que Deus precisa transformar em nós, né? Até a oração de um fariseu é muito uma oração que às vezes a gente pode olhar essa oração e falar, nossa, que absurda essa oração. Mas muitas vezes é o tipo de oração ou como a gente se porta diante de Deus, que é aquela oração, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, ao contrário de fulano que não fez, né? Tipo, a gente vem muitas vezes com esse sentimento. Pode ser que você não vai orar, na sua oração você não tenha coragem de falar isso, mas na sua cabeça, muitas vezes, você vai pensar isso. Porque é uma coisa do ser humano, se colocar, muitas vezes, como a vítima ou sempre como o certo da situação. Isso é uma coisa dura, viu? Enquanto eu lia, Deus foi me dando assim, foi me dando uns chacoalhões, assim, porque, de fato, é difícil a gente enxergar o nosso próprio erro. Vou até compartilhar com vocês uma história. Eu fui líder de jovens de uma igreja, e antes de entrar para essa igreja, eu passei por umas situações bem difíceis com relação à liderança. Com os meus líderes, né, agiram de uma forma muito ruim, assim, comigo. Eu saí, de fato, na época, machucada. Isso é uma coisa que Deus trabalhou em mim, né, e eu fui curada. E aí, quando eu tava ali quando eu fui, depois que eu saí dessa situação, fui para uma outra igreja e lá eu fui líder de jovens. E nessa igreja eu dei ali o meu melhor e tal, só que chegou um momento que a gente não tava se identificando ali naquele lugar. A gente sentia que não era ali que era pra gente estar. E aí a gente saiu dessa igreja, resolveu tudo que tinha que resolver, falou que a gente ia sair e tal. E aí, uma das meninas que era liderada, né, nossa liderada, ela ficou super, assim, chateada e saiu falando e tal. E na época eu falei, nossa, ela tá totalmente errada, né? A gente só saiu da igreja, ele foi para uma outra igreja e tal, saiu da liderança. E aí, depois de alguns anos, que na minha cabeça ela era errada da história, de fato ela agiu, tomou algumas atitudes erradas, mas eu não enxergava que eu também poderia estar errada, né? E aí, depois de alguns anos, uma pessoa que era de lá também veio e falou para mim, Carol, os jovens estavam ali apegados a vocês, eles estavam
felizes de terem vocês ali caminhando com eles, e vocês eles se sentiram abandonados, né? E eu falei, meu Deus, então assim, eu estava errada nessa situação. E eu não tinha enxergado até então que eu também, como líder, eu também cometi um erro que machucou outras pessoas, né? As pessoas se sentiram abandonadas. Então, muitas vezes, gente, eu sei que é difícil isso. É muito fácil a gente olhar o defeito do outro e é muito difícil a gente olhar o nosso próprio defeito. Não é à toa que Jesus ele falou lá em Mateus 1, a partir do versículo 1, ele falou assim: não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados. E a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Por que observas o cisco no olho do seu irmão e não reparas a trave que está no seu próprio olho? Então, Jesus está falando justamente sobre isso. Por que a gente repara no que tem no outro, enquanto no nosso, né, a gente repara uma coisinha pequena que tem ali no outro, enquanto no nosso existe uma coisa gigante ali, muitas vezes paralisando a gente, e que a gente não para enxergar. E é justamente isso aí, mais para frente a gente vai falar sobre a gente enxergar, olhar de fato e sermos redimidas e sermos quebrantadas em Deus. Mas aqui, então, a gente tem esses tópicos, né? Então, a cura dessas feridas, a gente tem essa transformação interior, que a gente olhe para nós mesmas e enxergue aquilo que Deus quer transformar. E depois ela traz também que nós precisamos nos preocupar como Deus nos vê e não como os outros nos veem. E aí esse ponto também ele é muito interessante, porque muitas vezes a gente não caminha, a gente não faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque ou a gente pensa, não, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Né? Ou não, eu não quero me expor. Ou muitas vezes porque a gente está se posicionando a ponto de dizer assim, eu quero que as pessoas vejam isso de mim. Eu quero me expor, eu quero. E aí, seja para se esconder, ou seja, para se amostrar, o fundamento desses dois corações são em olhar para o que as pessoas estão vendo. O fundamento é em se preocupar com o que os outros estão vendo e não com aquilo que Cristo diz sobre você, não aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, a gente precisa também enxergar e parar de nos preocupar com aquilo que os outros dizem a nosso respeito. É óbvio que nós temos que, como mulheres e cristãs, a gente tem que se posicionar, a gente tem que viver uma vida reta diante do Senhor e as pessoas devem enxergar isso em nós. Mas o nosso ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, aquilo que você sabe que Deus te chamou para fazer, isso não pode ser paralisado, seja porque você está escondida ou seja porque você está fazendo apenas para agradar os outros. Se você estiver escondida, você não está nem mesmo se mexendo ali para que a obra que Deus quer fazer através da sua vida seja feita. E se você está fazendo para que os outros vejam, da mesma forma você não está fazendo a obra de Deus, você não está agradando o coração de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, porque você está fazendo para outras pessoas. Então, são alguns pontos aqui bem importantes que a gente precisa observar. E aí, muitas vezes a gente tem essa mania de falar assim, poxa, mas eu não sei falar assim, ou eu não sei agir assim. Deus, ele não chamou todas as pessoas para fazerem as mesmas coisas. De alguma forma, através da sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar através de você. Ele quer fazer algo através de você. E você precisa estar disponível, né? Se você puder ir na sua casa, fala assim, Deus, eis-me aqui. Fala isso aí na sua casa. Deus, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, porque quando a gente se coloca à disposição de Deus, ele vai trabalhar em nós. Seja você uma pessoa tímida, seja você uma pessoa extrovertida, né? Deus ele vai agir através de você. Deus usou até mesmo uma mula ali para falar com Balaão. Então, Deus ele vai usar até mesmo alguns estudiosos dizem que Moisés ele era uma pessoa que tinha problemas na fala. Ele tinha dificuldade na fala e Deus usou ele justamente para libertar o povo do Egito. Então, Deus pode sim usar você. Eu não estou falando que ele vai te usar para você estar ali em cima, de repente, de um púlpito, falando sobre a palavra de Deus.
muitas vezes Deus vai te usar de formas que você nem imagina, mas você precisa estar disponível, não se esconder, amém? E aí, então, a gente enxergou aqui alguns pontos que nós precisamos tratar, amém? São 3 pontos aí muito importantes. E eu convido você a, nessa semana, buscar em Deus o tratamento de cada um desses pontos. Se você estiver anotando, se você quiser memorizar, então, primeiro, a gente precisa resolver nossas situações mal resolvidas e feridas que não foram tratadas. Resolva isso em nome de Jesus. Depois, você precisa parar de olhar somente para os defeitos dos outros e olhar para dentro de você, o que Deus quer trabalhar em você. Como o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau. Então, trate isso, peça para Deus tratar isso dentro de você. Em terceiro lugar, a gente precisa se preocupar em como Deus nos vê e não como os outros nos veem. Aí só um parênteses também importante aqui, que ela cita no livro, que eu achei também muito interessante. Como muitas vezes você tá ali caminhando, não, agora eu vou fazer, eu vou agir, Deus quer me usar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e muitas vezes uma pessoa muito próxima a você vem com palavras que te desestabilizam mesmo, que fazem você pensar, meu, não sei se é isso, né? Tipo, essa pessoa falou isso, às vezes uma pessoa próxima vem e fala isso. Davi, ele tinha um irmão, Eliabe, o irmão mais velho dele. E o irmão de Davi, ele queria a posição que Davi estava. Ele queria se colocar ali naquele mesmo lugar, mas ele não conseguiu aquilo. E por conta disso, ele lançou palavras ali para Davi, ele de fato, ele colocou para baixo ali, Davi. Né, que Davi estava ali na sua caminhada, ali no reinado que Deus colocou nas mãos dele, para reinar o povo de Israel, e aí ele veio ali, Eliabe veio com palavras de desânimo mesmo. O irmão, muitas vezes, pessoas que estão perto da gente mesmo vão vir com palavras de desânimo. Mas em nome de Jesus, que você retenha o que é bom e jogue fora o que é ruim. Que você não absorva isso, que a todo tempo você esteja conectado com aquilo que Deus diz para você, com aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém? Isso está dentro de não se preocupar com como os outros vão olhar para a gente. E aí, tudo isso, então, a gente identificou aqui os problemas que a gente precisa tratar. E agora a gente vem para um momento que, depois que a gente identifica tudo isso, a gente precisa de quebrantamento. A gente precisa, então, ser quebrado como o vaso mesmo. Então, o vaso primeiro ele é quebrado e depois ele é feito de novo. Então, ela cita até no livro, ela chama de escola do quebrantamento. O que é essa escola do quebrantamento? Gente, justamente são as lutas que vão vir, as perseguições, os problemas, para forjar o nosso caráter. Essa escola é aquela coisa que a gente até citou uma vez. Se você pedir a Deus paciência, ele vai te dar situações que vão tirar a sua paciência justamente para você praticar a paciência. Então, em todas essas situações, quando nós nos quebrantamos, quando a gente se coloca ali à disposição de fazer a obra de Deus, de cumprir o que Deus tem para as nossas vidas, pode ter certeza que não vai ser um caminho fácil. Pode ter certeza que vão vir tempestades, vão vir lutas, vão vir perseguições, mas em todo momento você precisa ter isso com clareza. Isso é para forjar meu caráter. É para me levar para o objetivo daquilo que Deus quer de mim. É para que eu seja transformada primeiro, para que tudo dentro de mim seja transformado para a glória de Cristo, para a glória de Deus, para que ele seja engrandecido. Então, ela até cita uma coisa que eu achei assim, incrível, assim, ela fala assim, falar no domingo, falar em línguas num domingo é dom, mas guardar a língua na segunda é fruto do Espírito. Vemos muitos dons e pouco caráter. Então, quando a gente não é forjado, a gente vive uma vida assim, a gente tem dons, a gente pratica e tal, mas muitas vezes no nosso dia a dia, o nosso caráter, ele não é transformado, entende? Então, primeiro, a gente precisa do nosso caráter sendo transformado,
Porque aqui o que ela quis dizer é que não adianta você fazer, se internamente ali, se o seu espírito, se o seu caráter não foi transformado, se você não flui nos frutos de espírito, né? Se Deus não age através da sua vida. Então, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, antes de sermos usadas, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter esse tratamento. Deus precisa tratar primeiro dentro de nós. E aí, algumas coisas, todas essas questões que a gente citou, a gente pode enxergar, tenho certeza que você enxergou, poxa, eu tenho uma situação com alguém, eu tenho uma situação com fulano, com ciclano, ou eu tenho, fulano falou alguma coisa que me chateou, ou, por exemplo, eu me baseio muito no que fulano diz sobre mim, ou, por exemplo, eu olho muito para fulano, para o que fulano faz, e a gente tem um exemplo, porque de Davi, quando ele estava ali com Saul, porque muitas vezes quando a gente se sente de alguma forma atacado por outra pessoa ou prejudicado por outra pessoa, a gente coloca o nosso direito acima de tudo. Então é assim, poxa, a pessoa me feriu, a pessoa fez isso para mim, fez aquilo, o meu direito está acima de tudo. Ela tem que sofrer, né? Ela precisa pagar pelo que ela fez. E Davi com Saul foi um baita de um exemplo, gente. O tempo todo Saul tentava matar Davi, lançava espada, flecha, fazia isso, fazia aquilo para tentar matar Davi. E Davi nenhuma vez revidou a Saul. Nenhuma vez. Davi teve inúmeras oportunidades, até mesmo de matar Saul, né? Teve uma oportunidade em que Saul estava totalmente indefeso e Davi poderia matar Saul sem nem guerrear ali de forma fácil. Mas não. Davi, ele não se defendeu de Saul. O que ele fez? Ele adorou o Senhor e ele deixou que Deus o defendesse. Deus defende, Deus é quem nos defende. Então, não. E também você não tem que fazer uma oração contrária para essa pessoa. Você tem que confiar no seu Deus. O seu Deus é quem cuida de você, é quem te defende. Você não tem que levantar e ir atrás, digamos assim, do seu direito, porque você fez isso para mim, você vai ter que me pagar. Ou eu preciso revidar. Não. Jesus, ele foi um exemplo de pagar o mal com o bem. Jesus, o tempo todo, ele pagava o mal com o bem. Ele dizia, inclusive, que é uma frase que eu sei que ela desce seca, assim, na nossa garganta, que é que se alguém te bater numa face, né, para você virar outra. Então, eu sei que essa frase, ela pega a gente, mas essa é a essência do evangelho. É a essência de que não é sobre mim, né? Inclusive, o outro eu preciso amá-lo, mesmo que ele seja meu inimigo, mesmo que ele trame planos contra mim. Eu, como seguidora de Cristo, eu preciso amar essa pessoa. E Deus é quem vai fazer a justiça, é Deus quem vai direcionar todas as coisas. E Ele cuida de mim e eu não preciso eu mesma me defender. E aí, muitas vezes, deixa eu só descer aqui. Muitas vezes, tudo isso, todos esses processos, tudo isso que a gente passa, nos paralisa, né? Então, se a gente não se quebranta, se a gente vive em função disso, então eu vivo em função da minha dor, eu vivo em função daquilo que fizeram um dia para mim, eu vivo sofrendo com isso, ou eu vivo pensando em como os outros vão, o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim. Irmão, irmãs, tudo isso paralisa a gente. Tudo isso faz com que a gente fique estagnada. A comparação, muitas vezes, faz com que a gente fique estagnada. Quem nunca sentiu isso, né? De ver, poxa, nossa, eu tô me sentindo uma mãe excelente aqui e tal. E aí, de repente, eu vejo mães que estão fazendo coisas absurdas. E aí você fala, nossa, não, eu tava achando que eu tava indo bem, mas não é bem isso, né? Tem mães muito melhores que eu, e aí automaticamente eu fico paralisada. Eu me sinto tipo, não tenho como fazer nada, eu sou péssima no que eu faço. Da mesma forma, em tudo aquilo que Deus quer fazer para te usar. Não se compare, não deixe que isso te paralise, não, mais uma vez, não se baseie no que os outros vão achar de você ou no que você acha que vão achar de você, porque muitas vezes as pessoas nem vão achar nada daquilo sobre você, né? E você tá ali paralisada, sem conseguir caminhar.
por diversas questões ali, e cada uma dessas questões vão te puxando e te paralisando, como se fosse uma âncora mesmo, que puxa e puxa e puxa, e chega um ponto que você não consegue mais sair do lugar. Davi, se ele fosse olhar ali para a situação que quando ele estava enfrentando o gigante, se ele fosse olhar para as condições dele, ele ia ficar paralisado como todos os outros ficaram. Porque o gigante foi lá desafiar um grupo de guerreiros, né? Os filisteus, eles vieram para desafiar um grupo de homens que estavam ali armados, que eram guerreiros, que estavam acostumados com a guerra. E esses homens olharam para eles e falaram: não, a gente é muito pequeno perto desse gigante, a gente não vai conseguir, né? E Davi, ele enfrentou esse gigante não pelo que os outros viam nele. Inclusive, tentaram fazer Davi parecer um homem de guerra, um homem ali armado, tentaram colocar armadura nele, dar armas para ele. E não, e Davi foi pelo poder de Deus. Primeiro, gente, Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Quem Deus o chamou para ser. E ele confiava em Deus, ele sabia que Deus era poderoso para fazer, para dar aquela vitória para ele. Então, Davi, ele se posiciona primeiro entendendo a sua identidade, e aí ele vai sabendo o Deus em quem ele confiava. E ele age, e ele sai vencendo essa batalha. E em nome de Jesus Cristo, eu oro para que você se posicione, não se preocupe mais com o que os outros vão pensar de você, com o que já falaram sobre você, que você se posicione e você tenha clareza da sua identidade, quem você é em Cristo, para você avançar, para você agir através daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? E aí ela fala, eu até trouxe aqui um trecho que ela cita no livro, que ela fala o seguinte: os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a vida de Saul, a vida de Saul trouxe à luz a quem Davi realmente era, e Davi, por sua vez, trouxe à luz a quem era Saul. Então, os momentos de pressão trarão luz à nossa essência e revelarão quem realmente somos. É que nem quando, se eu não me engano, acho que é o ferro, que ele é. Acho que é o ferro, ou é o vidro, que ele é colocado em altas temperaturas. Ele é colocado sob pressão para ser extraído melhor ali dele. Né? Da mesma forma, nós somos como isso. A gente, de fato, Deus, ele precisa trabalhar em nós muitas questões, porque se a gente for tratado de forma frouxa, digamos assim, né? Ah, não, tá tudo indo bem, tudo vai bem na minha vida, a gente perde o caráter. A gente passa a perder o caráter de Cristo em nós. A gente começa a viver uma vida desregrada, a gente começa a achar que a gente pode fazer todas as coisas que vêm na nossa cabeça, enquanto os momentos de pressão, eles nos trazem luz. Paulo diz isso, que ele se alegra em passar pela tribulação, ele se alegra em passar pelos momentos difíceis, porque ele sabe que isso produz perseverança, isso produz confiança em Deus. Então, Deus, ele vai usar esses momentos para revelar a nossa essência, quem realmente nós somos. E você pode estar, de repente, muito angustiada com coisas, questionamentos, vozes que você ouviu que te abalaram. Muitas vezes você tinha certeza sobre o que você queria, o que você ia fazer, sobre para que Deus chamou, e vozes e coisas externas te deixaram ali angustiada, te deixaram muitas vezes confusa, sabe? Mas como Davi, a gente não precisa devolver para essa pessoa como com as lanças, devolver o mal com o mal. Você precisa devolver o mal com o bem. É essa a essência. Essa é uma pessoa madura. Esse processo de ser afiado ali pelo fogo, esse processo da pressão, das dificuldades, da luta, é o que nos amadurece. Então, aqui, até eu trouxe aqui o exemplo que ela cita do livro, que é o caso de José, do Egito. Pensa que Deus deu para ele um sonho, quando ele era ainda um jovenzinho, um adolescente. Deus deu esse sonho para ele.
de que todos os seus irmãos ali iriam se prostrar diante dele, que ele reinaria. Ele tinha todas essas promessas de Deus. Mas Deus mostrou para ele tudo o que ia acontecer até ele chegar esse dia? Não. Deus mostrou ali o chamado dele, o que Deus preparou para José. Mas Deus não contou o processo. E o processo era justamente o que levaria José até aquele lugar. E que processo dolorido. Não sei se você conhece a história de José, mas José, primeiro, ele foi entregue, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois ele vai preso, ele chega ali num reinado ali do Egito, e aí ele conhece, ele chega num alto patamar, e aí a esposa do faraó ali quer ter alguma coisa com ele, e ele novamente é lançado na prisão. José, ele passou por inúmeras coisas. E aí, quando ele chega na posição ali, né, de reinado mesmo, né, ele era como se fosse um governador de todo o império ali. Quando ele chega nessa posição de reinado, com certeza eu imagino que José fala assim, nossa, cheguei aqui. Mas eu não imaginava todo esse processo. E talvez, se aquele jovenzinho, no dia seguinte, tivesse chegado no reinado, ele tomaria decisões muito erradas. Decisões que não agradariam a Deus. Deus precisou primeiro forjar o caráter dele, trabalhar através da dor, de fato, através da dor, para que ele chegasse onde Deus queria que ele chegasse. Então, se você recebeu um direcionamento de Deus, se você tem algo que você sabe que Deus te chamou para fazer, se prepare para o processo. Se prepare para o processo. É isso que Deus quer fazer através de você. E não olhe para o processo como o fim da linha. O processo é o caminho para te levar ao objetivo, daquilo que Deus quer para você. Então, enxergue isso. Olhe para o processo. Entenda que o processo ele é necessário. Amém? E eu queria ler só o último capítulo, só que assim, né? Eu tô no carro, no escuro, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu ligar o carro. Gente, minha filha dormindo, eu não posso acordar. Deixa eu ligar o carro para ligar a luz. Aqui. Eu vou ler a última página mesmo desse capítulo, que ele fala assim. Deixa eu fechar aqui. Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. É lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito foi Canaã. Mas sim, não foi Canaã, mas sim o deserto. Um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que nos prometeu. Ele nos prepara por meio das dores e dos limites que somos capazes de vencer. Isso é muito importante. Deus sabe o limite que você é capaz de vencer. Mais que abrir gaiolas, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, porque são elas as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Amém? Deixa eu voltar aqui. Meninas, foi isso que Deus ministrou no meu coração através dessa leitura. E eu queria, antes da gente orar, fazer a nossa oração final, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar. Eu queria orar por vocês. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, alguma coisa, pode abrir o microfone aí e falar, ou mandar no chat. Amém. Hoje vocês estão quietinha. Estava vendo aqui a mensagem da Gabi, mas acho que não é com relação a isso. Amém. Eu vou orar agora. Se você puder também ir na sua casa, feche seus olhos. Fale com Deus sobre suas dores, sobre tudo aquilo que você tem enfrentado, os processos, as dificuldades, os desertos mesmo que você tem enfrentado. Amém?
Odri, a gente vai fazer já já a oração pelos pedidos, mas primeiro eu vou orar por essa palavra, amém? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida aqui de cada uma das meninas que disponibilizou do seu tempo, ó Pai. Eu sei que o Senhor quis falar com cada uma delas, ó Pai. Obrigada por ministrar aos nossos corações, por nos permitir ouvir a sua voz, Deus. Eu oro agora para que, em nome de Jesus Cristo, cada mágoa, cada dor, cada questão não resolvida, Senhor, todo tipo de comparação, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e declaramos, ó Pai, que ainda essa semana, esses problemas internos que cada uma carrega, essas dificuldades, essas questões que vêm muitas vezes, Deus, por anos junto, caminhando com elas, eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá resolução para isso, que elas se colocarão disponíveis, ó Pai, para o seu tratar, para o seu agir, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Trabalha de dentro para fora, Pai, curando os corações, e para que, em nome de Jesus Cristo, toda essa cura, toda essa transformação venha como efeito, ó Pai, os frutos do seu Santo Espírito, em nome de Jesus, através da vida de cada uma das meninas, ó Pai. Eu oro, Senhor, por cada situação, ó Pai, por cada dificuldade que elas enfrentam. Eu oro, ó Pai, pelo processo, pelo chamado das minhas amigas aqui, Senhor. Cada uma foi chamada para algo específico, ó Pai. O Senhor tem chamado, o Senhor tem sonhos para cada uma delas. Eu oro agora para que, em nome de Jesus, o Senhor acalme o coração delas em meio ao processo, que elas possam enxergar aquilo que o Senhor quer fazer durante esse processo, que elas estejam ali, Senhor, preparadas e disponíveis, ó Pai, para serem moldadas por Ti, Senhor. E, Senhor, nós sabemos que muitas vezes o processo ele não é fácil, o processo ele é doloroso, ele traz dores, ele de fato nos coloca num deserto. Mas, Deus, nós sabemos que o processo ele é necessário, por isso nos ajuda a passar pelo processo. Nos ajuda, Pai, a passar pelas dores, pelos dias ruins. Nos ajuda, Senhor, a passar, ó Pai, pelas perseguições. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes, ó Pai, firmes na promessa que o Senhor nos deu, de que o Senhor estaria conosco em todo o tempo, de que o Senhor vai usar as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Eu peço que o Senhor use a vida de cada uma das meninas, ó Pai. Nos cura, ó Pai. Trata primeiro dentro de nós, para que depois, ó Pai, teu Santo Espírito flua através de nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço pela vida de cada uma das meninas, em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem mandar os pedidos,